A poesia trovadoresca. Embora seja bastante vasta a produção em prosa na Idade Média em Portugal, novelas de cavalaria, hagiografia, obras de devoção, cronicões, nobiliários, do ponto de vista literário, interessam-nos sobretudo a produção poética. Para esse estudo, é necessário estar prevenindo em relação às diferenças entre a poesia de nosso tempo e a poesia medieval. Desde o século XVI, a poesia é principalmente uma arte escrita, visão da leitura silenciosa por um leitor solitário, o que não significa que não possa ser lido em voz alta e declamada por uma plateia. Na Idade Média, ao contrário, o texto poético pertencia primordialmente à tradição oral e era cantado, acompanhado por instrumentos musicais. Só era anotado posteriormente por colecionadores. Não era produzido para um leitor, mas para os ouvintes das festas de sarau das cortes e para os frequentadores das festas populares e das freiras. Daí o nome cantiga, que usaremos de agora em diante para os textos poéticos trovadorescos. A grande dificuldade para um leitor moderno é esta. Geralmente não se conservam os registros musicais, e essa dimensão importantíssima das cantigas não pode ser recuperada. Nossa relação com a poesia é semelhante à de um leitor do ano 3000, que entrasse em contato com uma marchinha de carnaval, de letra extremamente simples e repetitiva, mas não tivesse ideia da melodia e harmonia com que ela é hoje executada. Os cancioneiros. Só tardiamente, a partir do final do século XVIII, as cantigas foram copiadas e colecionadas em manuscritos chamados cancioneiros. 3 desses livros, contendo aproximadamente 1680 cantigas, chegaram até nós. O Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Os autores. Os autores das cantigas são chamados trovadores. Eram pessoas cultas, quase sempre nobres, contando-se entre eles alguns reis, como Dom Sancho I, Dom Afonso X e Dom Diniz. Nós, sancioneiros, que reconhecemos, estão reunidas as cantigas de 153 trovadores, os intérpretes. As cantigas compostas pelos trovadores eram musicadas e interpretadas pelo jogral, pelo segrel e pelo menestrel, artistas agregados à corte que perambulavam pelas cidades e feiras. Muitas vezes, o jogral também compunha cantigas. Os gêneros. As cantigas podem ser classificadas em gênero lírico, cantigas de amigo e cantigas de amor, e gênero sático, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. O gênero lírico. Os dois gêneros líricos trovadorescos distinguem-se principalmente pela voz lírica, feminina na cantiga de amigo, masculina na cantiga de amor. Convenções das cantigas de amigo. As cantigas de amigo, de forma mais simples, apresentam-nos em geral a mulher integrada no ambiente rural, na fonte ou na romária, lugares de namoro, sob as flores do pinheiro ou de avelaneira, no rio, onde lava a roupa e os cabelos ou se desnuda para tomar banho, na praia, onde aguarda o regresso dos barcos. O trovador usa o artifício de falar como uma menina enamorada do povo que se dirige ao amigo ou amado, que fala dele à própria mãe, às irmãs, às companheiras ou ao santo da sua devoção. Estas cantigas são postas na boca de uma mulher solteira, sujeito poético, donzela que exprime os seus pequenos dramas e situações de vida amorosa. O paralelismo constitui a característica formal mais importante deste tipo de cantiga. Convenções das cantigas de amor. Voz masculina. Nas cantigas de amor, o eu lírico é sempre um homem, que expressa a coita, sofrimento amoroso, à amada. Expressões da vida aristocrática. A linguagem amorosa segue rígidas convenções que refletem o refinamento da vida aristocrática. Convenções do amor cortês. A idealização. A mulher aparece sempre idealizada, possuidora de uma beleza de um recato que a torna distante e inimaginável. O amor torna-se, por isso, irrealizável. Não nos esquecemos de que se tratam de convenções, formas cristalizadas de sublimação do erotismo na linguagem poética. Vassalagem amorosa. É a convenção da linguagem amorosa trovadoresca,
mas diretamente ligada à vida e à sociedade medieval. A dama, idealizada, é alçada à posição de senhora, sentido exclusivo da época. Senhor, proprietário de um feudo, suzerano a quem se presta vassalagem. E o homem se rebaixa condição de vassalo, aquele que por juramento de fidelidade torna-se dependente de um senhor, rende-lhe preito e paga-lhe tributo. Coita, palavra galego-portuguesa de origem provençal que significa sofrimento, desgosto, dor ou aflição por motivos amorosos. Nas cantigas de amigos, a coita nem sempre é o tema, mas nas de amor é praticamente o único. Origem provençal. A Provença, região do sul da França, foi o centro irradiador da poesia trovadoresca. A cantiga de amor galego-portuguesa é uma adaptação de um gênero da poesia provençal tão só, tendo recebido influência do novo meio, menos refinado, de poesia popular autóctone. As cantigas da maestria eram mais, mais próximas do paralelismo. São características de poesia populares. O gênero sático. As cantigas sátíricas apresentam interesses sobretudo históricos. São verdadeiros documentos da vida da corte e dos costumes da época. Basicamente, ele se divide em dois subgêneros. O primeiro é as cantigas de escárnio e o segundo é as cantigas de maldizer. As de escárnio, elas são sátiras indiretas em que o trovador ele faz uso de ironias e equívocos para proferir críticas e zombarias. Já as de maldizer, elas são sátiras diretas, sem meias palavras, elas são mais virulentas e ofensivas do que a de escárnio. Elas abusam de palavrões, em geral os mesmos usados até hoje, e por vezes elas atribuem vícios sexuais aos satirizados. A diferença entre os dois subgêneros ela é, portanto, apenas relativa à intensidade e explicação da sátira. Frequentemente ficamos indecisos na classificação de um texto. O significado das palavras escárnio e maldizer ele pode deixar mais clara essa diferença. Então, escárnio é uma zombaria, uma caçoada, um menosprezo, desprezo ou um desdém. Já maldizer, ele é um verbo que significa praguejar contra, amaldiçoar, difamar, maledicência, difamação, calúnia.